Nós hoje vamos pegar uma passagem no livro de Samuel, capítulo 1. Acho que de manhã eu fui para outro livro, mas era para ser Samuel, porque era... Primeiro de Samuel, capítulo 1. Há uns livros históricos que existem aí. Eu não vou dizer a página da minha Bíblia, porque a vossa vai ser muito diferente, por isso não vale muito a pena. Primeiro de Samuel, capítulo 1. Acerca da história de duas mulheres, que para mim chocou imenso o contraste destas duas mulheres. Possivelmente de uma já ouvimos falar muito, da outra se calhar um bocadinho ao lado, mas às terças-feiras nós temos um grupo que estamos a estudar a vida de Cristo agora, e uma das coisas que estávamos a falar era acerca da suficiência de Cristo. E a propósito veio o texto destas duas mulheres, 1 de Samuel, capítulo 1, versículo 2 até o versículo 8, e depois vamos continuar. E falando de Elcana, que era um homem que diz aqui, tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano a ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções desta Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Ana, porém, dava uma porção dupla, porque ele a amava, ainda que mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava continuamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano a ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. E então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? É porque estás de coração triste. Não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? Eu acho que é importante, se calhar, procurarmos conhecer um bocadinho aqui o contexto desta história. Aconteceu numa altura, o povo de Israel, mais ou menos 1200 anos antes de Cristo, numa altura em que era costume, não havia ainda o templo em Jerusalém, havia um outro lugar, mas era costume que o povo se deslocasse ao templo. E aqui era em Siló, um outro lugar, porque Jerusalém ainda não havia sido conquistada. E então eles iam no mínimo uma vez por ano ao templo. Eles deslocavam-se lá, há várias festas judaicas, há 7 festas judaicas, mas havia 3 em particular que eram guardadas: a Páscoa, a festa dos tabernáculos e a festa do Pentecostes. Então toda a família judia, por ano, ia uma vez ao templo. E quando ia ao templo, levava ofertas, de acordo com a sua prosperidade. Se eram pessoas com dinheiro, levavam talvez um bezerro, um cordeiro. Se eram pessoas pobres, levavam uma pomba, qualquer coisa mais simples, uma rola. E assim acontecia. Quando eles chegavam lá, ele subia ao templo era uma sociedade polígama, ou seja, havia mais também do que uma mulher. Muitas famílias tinham mais do que uma mulher, e este caso era um homem que tinha 2 mulheres, uma chamada Ana e outra chamada Penina. E quando eles subiam, eles tinham que levar ofertas por eles próprios e pelos filhos. Então, o que nós encontramos nesta história era que sempre que ele subia ao templo, Elcana tinha que ter guardado algum dinheirinho para comprar a oferta para ele, oferta para Penina e para Ana. E quando Penina começou a ter filhos, o que é que ele teve que fazer? Teve que desembolsar. Não é? Então elas iam, e a história nos diz que ela teve filhos e filhos. O que mais nos choca nesta história é o contraste. É o contraste desta mulher chamada Penina e desta outra mulher chamada Ana. Porquê? O que é que descobrimos com Ana, Penina? Isto não está no PowerPoint, não é? Mas não importa, deixa ficar assim. Tinha algumas animações. O que é que descobrimos com Penina? É que ela não consegue ser feliz. Penina não consegue ser feliz. Ela tinha tudo para ser uma mulher feliz. Ela tinha família e ela vivia em família. Tinha um marido que a amava. Mais do que família, ela tinha filhos. E para uma mulher judia, era um sinal da bênção de Deus. A outra não. A outra, Ana,
Passavam-se anos e anos e Deus não lhe concedia a possibilidade de ter filhos, mas Penina tinha filhos. E o marido gostava dela. Alguns leem a história e parece que ele não gostava de Penina, mas não é isso. Ele faz questão de mostrar algum cuidado extra com Ana, porque Ana não tinha filhos. E sempre que ela subia ao templo e via a outra mulher subir com os seus filhos e com as ofertas para os seus filhos, o seu coração se ia entristecendo cada vez mais. Mas Penina, que tinha marido, que tinha filhos, ela não conseguia viver feliz. E ela, verdadeiramente, o que percebemos é que ela provocava, infernizava a vida da Ana. Podíamos imaginar elas a subir. Olha, Ana, mais um ano. Onde é que estão os teus filhos? Onde é que estão os teus filhos? Deus não. Deus verdadeiramente não tem nenhum planos para ti. Passava-se mais um ano e ela tinha que ouvir aquilo tudo outra vez. Tudo outra vez. E o que acontece é que nesta história, o que nós percebemos da Penina é que ela tinha tudo para ser feliz. E era uma mulher profundamente feliz. Era uma mulher que não conseguia, da abundância que tinha, tirar a alegria. O que encontramos no seu coração era verdadeiramente uma pessoa que não passava um dia sem querer magoar o outro, esquecendo-se do efeito boomerang. Quando nós magoamos outros, sabe o que acontece com o boomerang? Ele vai voltar para vós. E era isso que acontecia com esta mulher. Ela esquecia-se que o mal que estava a fazer à outra voltaria para ela. Mas o que me choca é que ela tinha tudo para ser uma mulher feliz. Ela tinha família, ela tinha filhos, aparentemente ela tinha riqueza, ela tinha tudo que uma mulher poderia ansiar. Mas no seu coração havia ingratidão, havia amargura, havia maldade. O que nós podemos chamar, se calhar, o síndrome de Penina, que é ter tudo e não ter nada. E isto é que me choca nesta história. Esta história fala-me tanto por causa desta mulher. Porque verdadeiramente encontramos tantas pessoas assim hoje, que têm tanto na sua vida, mas que não têm nada. Que têm família, que têm o conforto que às vezes podemos desejar, até um pouco mais. Temos várias coisas à nossa volta, mas não conseguimos aproveitar o que Deus nos deu. Sempre estamos a olhar para o outro lado. Ingratidão, parece que o ter não é suficiente e não aprendemos a estar gratos por aquilo que nós temos. Mas depois aparece Ana. E Ana subia à casa de Deus, a outra irritada. O que é que diz o versículo 7? O que é que ela fazia? Ana? O que é isto, gente? Falem-me de uma das coisas que se fala muito nos dias de hoje. Depressão. Era uma mulher profundamente deprimida. Era uma mulher que já não chegava a vida de correr mal, mas alguém lhe queria fazer a vida pior. E Elcana fazia questão de mostrar o carinho por ela, extremo, a ponto de lhe ofertar mais por ela do que por os outros filhos da outra. Mostrava o cuidado que ele tinha por esta mulher. E diz assim no versículo 9: E após terem comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto e disse: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares da tua serva, te não esqueceres, e lhe deres um varão, e me deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Depois há uma troca de palavras entre ali, o sacerdote,
E esta mulher, achando que ela estava embriagada, mas mais à frente ele percebe que não era assim. E então ele diz assim no versículo 17: e então lhe disse Eli: vai-te em paz, e o Senhor de Israel te conceda a petição que lhe fizeram. E disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi pelo caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Ana parece que não teve uma vida fácil, apesar dos esforços do seu amoroso marido. A tristeza lhe sai dos ombros e lhe é expressada na sua cara e no seu dia a dia. E sempre que ela tinha que fazer aquele caminho até Siló, até o templo, a amargura parece que tocava mais conta dela, porque ela era mais irritada pelo outro. Mas na sua história encontramos uma mudança, e é sobre isso que eu quero falar um pouco. 4 coisas que aconteceram nesta mulher. A primeira delas é que ela aprende a ser grata. Ela aprende a confiar em Deus e a ser grata. Porquê? A primeira coisa que vemos é que ela encontra o seu caminho para achar Deus, mesmo no meio da sua dificuldade. Ela não fica em sua casa a lamentar-se, ela não se fecha no quarto, não se põe debaixo dos lençóis, não toma antidepressivos. Ela fazia o que toda boa religiosa fazia naquela altura, e que vê-se alguma piedade dela, e ela ia ao templo. Ela fazia aquele caminho que sabia que seria penoso para ela, uma vez mais, mas ela ia, e numa daquelas alturas ela vai ao encontro de Deus, e Deus a encontra. E na presença de Deus ela desmancha-se. Ela verdadeiramente ela não precisa de editar, ela não precisa de mostrar nada a Deus. Ela é real, ela é realista, ela abre o jogo com Deus. Verdadeiramente ela é completamente verdadeira com Deus. E ao ser verdadeira com Deus, ela é verdadeira com ela própria. Ela fala o que está na sua alma, ela abre a sua alma para Deus. E o novo dia começa aqui mesmo, enquanto ela está a derramar as suas lágrimas. O novo dia começa quando ela decide ser ela mesma, quando ela decide deixar de fingir e dizer: não, eu vou ser a própria. E vemos ela aqui a derramar a sua alma. Ou seja, na dor, a sua vida é reconstruída. E às vezes nós pensamos, não é, que um dos propósitos de Deus deveria ser terminar com a nossa dor. Mas sabemos que às vezes a dor na nossa vida é uma oportunidade para nós irmos para um outro nível na nossa relação com Deus e connosco próprios. Eu acho que isto aconteceu com esta mulher. No meio daquilo tudo, percebemos que ela encontra Deus. E quando nós encontramos Deus, nós nunca saímos a mesma pessoa. E o que acontece é muito interessante. Depois daquela conversa entre ela e Eli, o versículo 18, o que é que diz o versículo 18, a segunda parte? Como é que ela se foi embora? O que é que não estava triste? A sua cara já não estava triste. Porquê? Porque o seu coração tinha sido mudado. Ela teve algum filho e havia aqui alguma promessa, havia aqui alguma coisa que iria acontecer nesta altura? Não. O que aconteceu nesta altura, houve aqui uma promessa que ela haveria de ter um filho, mas o que percebemos aqui é que ela não sabia, que não aconteceu nada no seu corpo. Naquela hora não aconteceu nada. O que vemos é que verdadeiramente aquilo trouxe cura à sua alma. E ao trazer cura à sua alma, também trouxe cura ao seu corpo. O seu semblante já não era o mesmo. Do seu encontro dramático com Deus, Ana sai com um semblante modificado. E as pessoas à sua volta percebem isto. Quem te viu e quem te vê. Quem te viu e quem te vê. É interessante dizer aqui que ela foi ao seu caminho e comeu. Ela terminou com a sua depressão. É tempo para mudar. Deus está a mudar a minha história hoje. Ela acreditava. Sem ter tido relações com a sua marido, sem nada. Ela achava que algo estava a acontecer naquele momento. Porquê? Porque ela tinha tido um encontro com Deus, ela tinha tido um encontro consigo própria, e a sua história começou a mudar. É muito interessante aqui, porque nós
precisamos perceber que a presença de Deus muda a nossa vida, muda a forma como nós olhamos para os outros e como os outros nos veem a nós. A quarta coisa que percebemos mais à frente da história é que verdadeiramente ela recebe a bênção de Deus. O versículo 19 diz: levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa. Elcana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor. É muito interessante esta expressão. Ela concebeu, e passado devido tempo ela teve um filho, a quem chamou Samuel, porque dizia: do Senhor o pedi. Ana recebe esta bênção de Deus, e isto enche a sua vida. Ora, ela tinha feito um pacto com Eli, e o pacto era que, se Deus lhe desse um filho varão, entregaria ao Senhor quando? Todos os 6 dias. O que acontece é que ela tem este filho. Agora vocês imaginem uma mulher, aqui há algumas mulheres, vocês imaginem que vocês desejam muito ter este filho, não é? Vocês dizem isto a Deus e de repente Deus dá-vos o filho. O que é que vocês fazem com ele? Como é que são os vossos planos? Como é que vocês começam a magicar a vossa vida? A dizer assim: Deus, se calhar eu estava um bocadinho inebriada nesse dia, eu estava um bocadinho fora de mim própria, e se calhar começam a tentar arranjar razões para dizer: se calhar eu falei o que não devia ter falado, Deus. Será que tu ouviste isso? É interessante que a história conta-nos aqui que ela percebe uma coisa. Ela percebe que o filho era de Deus. E passados uns anos, ela entrega o filho a Deus. Porque, claro, não ia entregá-lo no templo com um ano de idade para ali cuidar dele. Ali já era um homem velho. Ela cuidou dele durante uns tempos e disse: no tempo certo, e eu o vou dar ao Senhor. E eu acho isto muito interessante, porque ela percebe uma coisa, que a bênção que nós temos não fica em nós. Ela é para ser dada pelos outros. Isto é uma das grandes milagres da fé cristã. É quando tu e eu percebemos que a melhor coisa é dar do que receber. Que quando tu dás, tu possuis. Tu és grande. Quais algumas lições que eu tiro de uma forma geral dessa história? Porque é que nós vemos aqui o contraste de duas mulheres? Uma delas, que tinha tudo para ser feliz e não conseguiu ser. Porquê? Porque as circunstâncias não determinam a nossa felicidade. A felicidade começa no nosso coração. E temos uma outra mulher que tinha toda a razão para viver uma vida infeliz e infernizar a vida da outra, que tinha muito mais do que ela, mas que aprendeu a confiar em Deus. Quais algumas lições que eu acho que tem para ti e para mim esta lição? Primeiro, aprendemos a viver alegremente as nossas circunstâncias. A alegria nasce no coração e não nas circunstâncias à nossa volta. Penina aparentemente tinha tudo para ser feliz, a prosperidade, entre o seu marido, filhos, a prosperidade financeira, não conseguiu produzir nela satisfação e gratidão. Em seu coração encontramos ingratidão, inveja, que nos leva a não valorizar o que Deus nos entrega e não nos alegrar com o que nós temos. Por outro lado, encontramos Ana, uma mulher que, além de ser estéril, naquele contexto era uma leitura em que a poderia inferiorizar bastante. Ela também vê a sua vida infernizada pela sua rival durante anos. Mesmo assim, ela consegue encontrar Deus e nele encontra a resposta para a sua dor. Parte de nós, quando nós acreditamos que Deus é soberano e que tudo está debaixo da sua mão, levar-nos a viver as nossas circunstâncias, sejam elas boas ou más, sem questionar o seu amor por nós. O apóstolo Paulo testemunha isto muito claramente lá no livro de Filipenses, quando ele diz: já aprendi a contentar-me com o que tenho, sem estar abatido e sem ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. O apóstolo Paulo aprendeu que é por Cristo que nós podemos enfrentar seja o que for, seja a escassez, seja a abundância. Talvez tu hoje te perguntes a ti próprio: quais as dificuldades, quais as circunstâncias que eu tenho dificuldades em aceitar? Quais aquelas que eu posso estar grato?
Como é que está o teu coração hoje? Alegre, incerto, amargo, ressentido? O apóstolo Paulo, no meio das dificuldades que a igreja em Tessalónica passava, uma igreja que estava a ser perseguida, ele diz: alegrai-vos sempre, orai sem cessar. Alguém quer ler o que está ali? Dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Talvez conseguiram ouvir. Sim. Mas conseguiram mesmo ouvir. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. No meio de todas as circunstâncias, podemos dar graças. Porque no meio daquilo, Deus tem poder para redimir as circunstâncias do nosso favor. Esse é o poder de Deus. Não é que as circunstâncias vão ser alteradas muitas vezes, mas é que Deus trará, no meio das circunstâncias mesmo adversas, trará glória para o seu nome. Aprender a ser grato é certamente um segredo. Um certo homem, Norman Peale, conta a história de um pastor que vivia anos atrás num grande porto marítimo. Depois da terrível tempestade, o pastor pôs na sua igreja um sinal com a lista de 9 marinheiros. Os seus nomes estavam aquelas palavras: perdidos no mar, e a lista de 9 pessoas. À medida que se disseminava na cidade a notícia desse sinal, um a um dos 9 marinheiros apareceram para protestar. Depois de cada protesto, o pastor rasgava o nome deles, como já tendo sido encontrado. Aquela noite no culto ele explicou: bem, foi-me pedido que orasse pela segurança de 11 pessoas no naufrágio na sexta-feira à noite. Apenas 2 vieram dizer para que desse graças porque tinham voltado são e salvos. Presumi naturalmente que os outros 9 ainda se tinham afogado. Quantas vezes somos iguais aos 9, não é? Deus derrama sobre nós bênçãos, cuida de nós, guarda-nos perigos visíveis e invisíveis, tira-nos muitas vezes da enfermidade, dá-nos as riquezas de sermos filhos de Deus, mas tantas vezes nos esquecemos de sermos gratos. A primeira grande lição é nós vivermos as nossas circunstâncias, sejam elas quais forem, e vivemos com alegria. Porque podemos encontrar Deus, e encontrando Deus a nossa vida vai mudar. A segunda lição é que nós aprendemos a confiar em Deus no nosso dia-a-dia. A vida abundante nasce de confiarmos em Deus. Enquanto Penina tinha tudo o que desejava, Ana não. E ao longo dos anos o seu coração havia-se acumulado com dúvidas, com perguntas, com receios. Muito instigado por Penina, que infernizava a sua vida. Mas chegou o dia em que a sua máscara caiu e ela foi totalmente aberta com Deus, abriu o seu coração. E se calhar o segredo de tu e eu não vivemos vidas de ansiedade, não é não vivemos ansiosos, é aprendermos a transferir a nossa ansiedade numa plena confiança em Deus. No Sermão da Montanha, Jesus diz isto: não andeis ansiosos, dizendo que beberemos, ou que comeremos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais dessas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia da manhã, porque o dia da manhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia. Quem acredita nestas palavras? Amanhã. Eu quero ver se nós acreditamos nestas palavras. Depois da manhã, eu quero ver se nós acreditamos. Sabem como é que vocês vão fazer se acreditam? É se conseguirem transferir a vossa ansiedade numa confiança, numa oração, numa verdadeira entrega a Deus. Porquê? Porque o problema principal da ansiedade, sabe o que é que a ansiedade traz para nós? Dores de cabeça e outras dores mais, não é? Portanto, não traz solução nenhuma. A ansiedade só nos desfoca. Em vez de nós estarmos concentrados em vermos a solução, só ficamos mais amargados na vida. Jesus claramente sabia isso. O que Jesus estava a fazer é que nós devemos transferir a nossa ansiedade numa confiança, para evitar que nós nos tornemos cínicos, amargos e insatisfeitos.
O livro de Filipenses é muito interessante, porque ele diz: perto está o Senhor. Onde é que Deus está? Mais perto que a ansiedade. Mais perto que os nossos problemas. Mais perto que as nossas dificuldades. Não deixe nós sejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus por oração e súplica, com ações de graça, e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e mente. O descanso de saber que Deus está perto. Sabe quando estão a passar problemas e precisam de uma pessoa amiga, vocês ligam: estás longe? E ele diz: estou quase a chegar. Como é que tu ficas? Parece que fica mais descansado. Deus está perto de ti. Quando estiveres a passar a pior dificuldade da tua vida, Deus está perto. Não tens que viver ansioso. O segredo é nós transformarmos a nossa ansiedade em orações, em súplicas, em ações de graça. Depois desta oração, percebemos que Ana aprendeu a viver confiadamente este tempo de espera, e após o seu filho ter nascido, ela o preparou para o serviço de Deus, vimos agora, um sacerdote amigo, mostrando a sua confiança plena em Deus. Ela o entregou, ela não estava grávida de nenhum filho. O que lemos na história é curioso. O que lemos na história é que anos mais tarde, capítulo 2, versículo 18 a 21, pela história percebemos que anos mais tarde, não sabemos quantos anos mais tarde, ela sim teve filhos e filhas. Mas ela confiou em Deus. Ela entregou aquele filho a Deus, e é um homem que, diga-se de passagem, parece que não era um bom pai, pelo menos por seus filhos. Nós vemos que ele não era um bom pai com os seus próprios filhos, mas de alguma forma ela confiou que estava a entregar a Deus. E Deus lhe vem conceder, porque Deus sempre vem ao nosso encontro de maneiras que muitas vezes nós não esperamos. Outra lição que nós tiramos com Ana, claramente, é nós aprendemos a sermos generosos no nosso dar. A vida abundante consiste em viver a alegria do dar. A Ana devolveu a Deus quantos por cento? 100%. Ela entregou tudo a Deus, como nós cantávamos ao bocado. Ela voltou-se para Deus e disse: Deus, tu me deste e eu te devolvo, porque Ele é teu. Eu consigo talvez imaginar um pouco a angústia daquela mulher, se calhar a última vez que vai ao templo. Se calhar uma mistura de alegria e tristeza. Ela disse, quando ela levou finalmente Samuel com ela e subia para o templo, para Siló, eu imagino o que estava no coração. O que é que ela estava no coração dela? Hein? Alegria? Quem acha que era alegria? Ninguém acha que ela ia alegre? Ok, alguns estavam a dizer que achavam que ela ia alegre. Quem é que acham que ela ia ansiosa? Preocupada? Não? Então como é que ela ia? Indiferente? Vocês acham que ela ia indiferente? Quais sentimentos de Ana quando chegou lá ao templo? Quer dizer, eu vou pensar assim, mas vou, não vou entrego, não entrego. E ela estava decidida e entregou. Ela devolveu a Deus. E ela dá um cântico. O cântico de Ana é uma coisa incrível, senhor. O cântico de Ana por si só é uma mensagem. Orou Ana e disse: o meu coração se alegra no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Capítulo 2, versículo 1. É um capítulo incrível. Uma gratidão de Ana. Como é bom ver gente grata. E todos os anos ela voltava ao templo. E diz assim: e a sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia, quando com o seu marido subia ao templo para o sacrifício de mal. Vocês põem-se no lugar de Ana, vão ao templo, pegam no WhatsApp, ligam para o templo, Skype, fotografias, e vocês imaginam como é que está o meu filho Samuel, e costuram, e vão lá e trazem uma nova vestimenta para ele,
E no próximo ano fazem a mesma coisa. Acompanham ao longe o crescimento desta criança. Mas Deus decide abençoá-la. E ela teve aqui 3 filhos e 2 filhas. Mas Samuel tinha sido uma oferta para todo o povo de Israel. Porquê que esta mulher fez isto? Porque ela muito amou. E a quem muito é perdoado, ela muito ama. Quando encontramos a Deus, o nosso semblante muda e o nosso coração também. Tudo passa a ter um valor adequado e correto. E Jesus claramente também nos deixa o seu ensino. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ao lado odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. E este é um dos motivos pelos quais a avareza toma tantas vezes conta de nós. É porque aquilo que nos possui, e não somos nós que possuímos as coisas. E aquilo começa a mudar o nosso coração, começa a mudar as nossas importâncias. E Deus passa a ser segundo, terceiro, quarto na nossa lista de prioridades. Visitando uma fábrica de bússolas, o visitante viu uma grande quantidade de bússolas novas e polidas. Algumas estavam apontadas para o norte, e quando mudavam a posição da bússola, a pequena sempre se dirigia na mesma direção, que era o norte. Outras estavam completamente paradas, não se mexiam, eram bússolas inúteis. E qual a explicação? As primeiras, claro, estavam imantadas, quer dizer, o ímã que estava nelas as ligava com o norte. As outras não. Quando o amor de Cristo toma conta da nossa alma, então nós vamos ter a nossa vida sempre bem orientada. Mas quando nós deixamos que outros amores tomem conta de nós vamos perder o norte. Esta é uma história que me chocou imenso. Ao estar a estudá-la e ensiná-la outro dia, chocou-me pelo contraste que ela traz. E claro, nós percebemos as grandes lições dela. A primeira é aprendermos a viver com alegria a nossa condição. Se somos solteiros, casados, separados, viúvos, encontramos Deus onde nós estamos, como nós estamos. Nós não precisamos de mudar a nossa vida para sermos pessoas melhores. E esta é uma das grandes dificuldades, nunca vivemos o que Deus tem para a nossa vida naquele momento com alegria. Eu acho que é isso que Deus nos quer mostrar, quando Ele é tudo para nós, então nós conseguimos encontrar Deus em qualquer circunstância. Estamos a passar por dificuldades ou se temos abundância, podemos encontrar Deus precisamente onde nós estamos. Estamos cheios de saúde ou estamos com grandes dificuldades desta, encontramos a Deus onde nós estamos. Esta é uma das grandes lições, aprendemos a viver com alegria a nossa condição. A segunda, muito relacionada com esta, é aprendermos a confiar no nosso dia-a-dia. Aprendemos a encontrar Deus e a perceber que o escape para a ansiedade é aprendermos a confiar em Deus, encontrá-lo no meio dos nossos desafios, problemas e lutas. Não precisamos de viver ansiosos, porque isso não acrescentará nada à nossa vida, a não ser algo ruim. E a terceira grande lição é aprendermos a dar com alegria, a sermos generosos. A vida abundante não depende daquilo que temos, mas depende de quem nós somos. Um coração grato aprende a dar, pois o dar enche a nossa alma e traz saúde ao nosso espírito. Olhemos para Penina, mas aprendamos com Ana. Não permitamos que a amargura, a inveja, nos impeça de beneficiarmos e nos alegrarmos com as bênçãos que Deus nos dá. Amém? Amém. Senhor, eu oro nesta tarde que retires de nós o síndrome de Penina. Retires de nós uma doença que é de insatisfação, de ingratidão. Uma doença que é depender das circunstâncias e muitas vezes, mesmo quando elas são boas, não conseguimos ter espaço em nossa alma para te agradecer. Mas, Senhor, vem ao nosso encontro, eu te peço, ajuda-nos a confiar plenamente em Ti. Ajuda-nos a encontrarmos-te a Ti, Senhor, tal qual Tu és. E quando estivermos, Pai, nos tempos difíceis, permite, Pai, que nós possamos olhar para os montes onde Tu vens, como a resposta à nossa vida, Senhor. Pai, fala ao nosso coração
Eu sei que muitos de nós estão a passar dificuldades, lutas, problemas, mas, Senhor, no meio de todas as circunstâncias, dá-nos capacidade de buscar, de Te encontrar, de Te amar, tal qual nós somos e tal qual nós estamos. E por isso, Senhor, fala no nosso coração, nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.